Bom dia, amados, paz nesse coração lindo. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que a gente continue esta semana em paz, vivendo bem, em união, sob a sua proteção, meu Pai, e também pedindo sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Amém. Hoje nós vamos terminar Atos 23. Nós paramos onde Paulo estava numa situação muito difícil em que os sacerdotes judeus estavam tramando para matá-lo. E eles começaram a se jejuar e pararam de beber água e não comeriam até que matassem Paulo. Aí o sobrinho do apóstolo Paulo ficou sabendo disso, falou para Paulo. Paulo mandou que ele fosse falar com o comandante e ele foi. E hoje nós vamos ver o resultado de tudo isso. Aquilo que nós observamos é que a Igreja de Deus é suposta a ser uma instituição em que protege os filhos de Deus. Uma instituição ligada em buscar as pessoas para Deus, trazê-la ao arrependimento e ser influência positiva para que elas busquem Deus. Mas a igreja daquela época estava fazendo totalmente contrário, algo totalmente diabólico. Graças a Deus, muitas leis mudaram em relação às igrejas. Muitas igrejas hoje em dia já estão vendo essa necessidade de salvar almas para Deus. Veja que aqui onde moro, eu não sei sobre o Brasil, mas nós temos uma lei aqui que protege, por exemplo, os imigrantes. Qualquer imigrante sofrendo perseguição, ele pode ir até a sua igreja e ficar em asilo lá, até que a sua situação se resolva. Isso ganha tempo para uma deportação, isso os protege em muitas maneiras. Eu não sei se existe essa lei no Brasil. Existe também uma outra lei ligada a isso, é que 11 estados aqui nos Estados Unidos são considerados estados santuários, onde existe uma proteção maior para o imigrante. Não é que o imigrante vai poder estar contra a lei nessas cidades, não, mas significa que se esse imigrante não comete crimes, ele está protegido naquele lugar, ele não vai ser facilmente preso. Então nós vamos ver que hoje em dia tanto a sociedade como a igreja mudou muito, graças a Deus. Dificilmente a gente vê igrejas diabólicas como essa. Isso que aconteceu, eu acho que foi uma raridade muito negativa. Mas vamos rapidinho à palavra de Deus. Leitura de Atos, capítulo 23, versículos de 23 a 34. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles.
Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que têm contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informado de que era da Cilícia. Disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. O que aconteceu depois que o sobrinho de Paulo avisou o comandante Cláudio Lísias o que os sacerdotes estavam tramando para fazer contra Paulo? O comandante Cláudio Lísias tomou uma providência. Ele reuniu a metade da sua guarda. Está escrito que são 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Isso é mais ou menos a metade da sua guarda, porque uma guarda romana naquela época tinha cerca de 1000 militares. Então, a metade da sua guarda foi designada para guardar Paulo contra essa cilada que os sacerdotes estavam armando para matá-lo. E o seu plano seria tirar Paulo de Jerusalém, levando-o para a Cesareia. E o comandante Cláudio Lísias escreve uma carta ao governador da Cesareia, que era Félix. E nessa carta ele explica todo o processo de prisão que aconteceu com Paulo, esclarecendo que o apóstolo Paulo, diante da lei romana, ele era inocente. Então ele estava mandando um homem inocente à presença do governador para ver se ele tinha um julgamento de acordo com a lei. E dizia ele que ele era culpado segundo a lei dos sacerdotes, porque a sinagoga estava ligada ao sinédrio naquela época e eles tinham a autoridade de matar a pessoa por apedrejamento. E muitas vezes eles concatenaram isso, como concatenaram para a morte de Estevão, um apedrejamento ilegal, mas eles acusavam a pessoa de blasfêmia para levá-la ao apedrejamento. Mas aí, contra o apóstolo Paulo, era algo muito sério e declarado, porque eles estavam se jejuando, eles pararam de beber até água, tramando para matar o apóstolo Paulo. Mas nós não podemos esquecer que Cláudio Lísias, esse comandante, é o mesmo comandante que prendeu o apóstolo Paulo achando que ele era um assassino. E depois que ele prendeu o apóstolo Paulo, ele mandou os soldados que amarrassem o apóstolo Paulo e o chibateassem. Aí Paulo pediu a palavra e falou com ele, explicando que ele era um cidadão romano. Quando o apóstolo Paulo explicou que ele era um cidadão romano, esse comandante ficou muito preocupado, porque ele poderia perder até o seu cargo por prender um cidadão romano inocente.
Mas nós vemos que nessa carta ao governador, esse comandante está omitindo essa parte da história. Ele queria encobrir também a sua situação, mas por outro lado, era do seu interesse defender o apóstolo Paulo para que tudo isso não viesse à tona, não é? Porque ele não queria que isso fosse público e ele terminasse na cadeia, morto e sem a sua posição. E essa carta ela foi escrita de uma maneira tão clara que o governador Félix iria ver imediatamente que ele tinha em suas mãos um cidadão romano que era totalmente inocente. A igreja de Jerusalém armou uma cilada contra um servo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo. Vejam que barbaridade. Então, esse comandante agiu corretamente, que não era seguro para Paulo ser julgado em Jerusalém, porque ele já sabia de toda a trama dos sacerdotes para matar Paulo a caminho do Sinédrio. Eles não queriam que Paulo tivesse a oportunidade de chegar no Sinédrio. Aí esse esquadrão, levando Paulo para Cesareia, chegaram a Antipátride. Esse era um posto militar localizado entre Jerusalém e a Cesareia, a mais ou menos 40 milhas de Jerusalém. Eles estavam exaustos, resolveram passar a noite ali. De manhã cedo, Paulo foi escoltado apenas pela cavalaria, que são os 70 homens, até a Cesareia. Por que isso? Porque eles estavam a 40 quilômetros de Jerusalém. Então, eles acharam que Paulo já estava seguro. Ele já não estava mais correndo perigo de vida. E parte dessa esquadra voltou para o comandante e apenas esses 70 homens seguiram com o apóstolo Paulo até a Cesareia. E os 70 cavaleiros chegaram com Paulo na Cesareia, entregaram a carta ao governador Félix. Não sei se vocês se lembram, mas Paulo havia estado na Cesareia antes. E lá ele havia encontrado muitos outros cristãos, companheiros na fé. E pela carta, o governador Félix sabia que Paulo era um cidadão romano de Tarso, nascido na Cilícia. Aí era um caso de jurisdição. Esse governador tinha apenas que verificar se ele tinha jurisdição para julgar Paulo ali na Cesareia, o que era o caso, porque naquela época tanto a Cesareia quanto a Judéia pertenciam à Síria. Então Paulo estava em custódia e ele ficou no palácio de Herodes. Esse palácio de Herodes era a residência oficial do governador Félix naquela época. E ele ficaria ali aguardando que os seus acusadores chegassem de Jerusalém para que o julgamento fosse realizado. Assim terminamos mais um capítulo. Vamos continuar essa história na semana que vem, na graça de Deus. Muito obrigada, meus amigos, que vocês tenham um dia abençoado e retornarei amanhã na graça de Deus. Bom dia e muita paz no Senhor Deus. Amém.